Cada um faça a sua oração individual nesse sentido. Nós precisamos, Pai, desta revelação da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus, vamos começar abrindo a Palavra de Deus no capítulo 3 de 1 aos Coríntios, versos 21 a 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, sejam as coisas presentes ou as vindouras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. O assunto que nos traz a palavra de Deus nesta manhã, eu gosto muito de pôr o título para ter uma orientação, é aceitos em Cristo. Nós temos que, primeiro de tudo, falar aqui de doutrina. De doutrina porque precisamos ter sempre presentes o que significa e o que vale doutrina para nós. A palavra doutrina é o ensino certo. É uma definição bem fácil, né? Doutrina é ensino certo. E quando não é certo, não se chama doutrina. A própria Bíblia chama de heresia. Não é o ensino certo, então é heresia. Isso que eu estou ouvindo do pregador, que não condiz com os fundamentos, padrões, então é heresia. Mas se confirma-se com o fundamento padrão, que é a palavra de Deus, então é doutrina. Não chamaríamos de heresia certa e nem de doutrina errada, mas sim a doutrina é o que é certo e a heresia é todo o ensino errado. Agora, nós temos que destacar aqui que existe na heresia uma série de recursos. E o herético geralmente carrega a palavra de Deus à mão. Eu sempre tenho encontrado pessoas que contestam a palavra de Deus e geralmente são pessoas que não têm à mão a palavra, a Bíblia. Eu me lembro que um dia aqui no interior do Paraná, um homem estava tão valente contra a doutrina do novo nascimento, eu fui bem pertinho dele e lhe disse: o senhor não tem autoridade para contestar estas verdades, porque nem Bíblia o senhor trouxe para a escola dominical da sua igreja. E sabem que ele ficou tremendo, ficou todo nervoso. Ele disse: eu tive que parar de falar porque senão eu ia explodir. Eu digo: pois bem, se ficasse na Bíblia, não precisaria explodir. Poderia antes se regozijar com a verdade. Outra vez eu tive uma oportunidade muito engraçada com uma outra pessoa assim, que fechou a Bíblia, colocou ali no banco ao seu lado e passou a discutir. Ele disse: o senhor está discutindo porque o senhor fechou a sua Bíblia. Se o senhor tivesse a sua Bíblia aberta, o senhor estaria se conformando com a palavra. E dei-lhe aquele texto gostoso de Atos, capítulo 16, capítulo 17, versículo 11, falando ali dos bereanos. Atos 17, 11, falando que os bereanos foram ouvir os missionários com a Bíblia à mão, aberta. Ora, estes de Bereia eram mais nobres dos que de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. A Bíblia falou, bateu, não temos mais o que contestar. E assim, verificamos que a posição da heresia sempre foi uma alienação da palavra de Deus
Esse é um princípio muito sintomático e muito característico do princípio da heresia. Agora, nós temos aqui heresias nos seguintes termos, mais ou menos, eu vou dar alguns. Torcer as Escrituras, torcer a palavra de Deus. Está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. São pessoas que tomam a palavra de Deus, veem bem o que a palavra diz e torcem os seus ensinos. Lê uma coisa e explica outra. Chama-se torcer. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Mateus 15, versículo 9. O Senhor Jesus mostra aqui outra vez esta atitude de se desviar da palavra de Deus, torcendo-a. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Uma coisa é o que a palavra diz, a gente lê a Bíblia, lê o texto, depois a gente fala o que a gente bem entende, o que vem na cabeça, e isto deixa de ser muitas vezes a verdade segura e significa torcer. Ao transferir do ensino bíblico para o aspecto doutrinário, a coisa ganha outra cor. Isto se chama torcer. Contradizer assim frontalmente a palavra, você vai ver em Gênesis 3:4 um texto, mas há muito texto mostrando aí esta luta para se contradizer a palavra. A Bíblia diz, mas eu não concordo. A palavra de Deus diz, mas isso não tem importância. E a contradição se levanta frontalmente contra a palavra de Deus. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E é uma coisa impressionante que eu queria que os irmãos notassem. São pessoas que se levantam com convicção, não é? Os irmãos notaram, Deus falou lá com convicção no capítulo 2, certamente morrerás no dia em que dela comeres. E agora aqui o diabo também, certamente. Com que certeza você está contradizendo a palavra de Deus? Mas os contraditores são sempre arrojados. Para combater um grande barco é preciso usar um barco pelo menos do mesmo tamanho. De modo que certeza de lá e certeza de cá. Mas há contradição. E Deus está certo. Deus sempre está certo. Romanos, capítulo 3, versos 3 e 4. Deus sempre está certo. Quando você se achar em contradição com a palavra de Deus, peça imediatamente o perdão desta posição e peça a Deus para lhe colocar no seu lugar certo. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Se alguém contradisser a palavra de Deus, apenas é mentiroso. A palavra de Deus assim afirma. E agora nós temos uma outra posição engraçada da heresia, que é aumentar a palavra. Parece que o que Deus diz não está bem, é preciso respaldar o que Deus disse. E então, em Provérbios, no capítulo 30, nós encontramos os versos 5 e 6, um conselho dizendo: não considere que Deus não disse tudo. Ele disse tudo. A sua palavra está completa. A revelação é consumada. Não pretenda aumentar, porque isto vai resultar em falsidade. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. É verdade. E agora,
ainda temos o outro lado, o inverso do aumentar, que é o diminuir. Lá em Deuteronômio, capítulo 4, verso 2, encontramos este conselho de novo da parte do Senhor, dizendo: cuidado, quando a palavra de Deus diz tudo, não tome isto por uma parte ou por percentagem, tome isto de uma maneira completa, porque é a palavra do Senhor. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Agora, nós ainda temos uma outra heresia, outra maneira de se tratar hereticamente a palavra de Deus, é a ultrapassagem. Agora, a esta altura, é o comportamento que invade esta área de contradição com a palavra. Ultrapassagem. Em 1 Coríntios 4, 6, Paulo ainda mostra isto. Nós, os ministros, isto é, nós, Apolo e eu, temos um pacto muito cuidadoso de nunca ultrapassarmos a palavra de Deus, e estamos chamando a vossa atenção para isto, que estamos sendo exemplo. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança, a mim e a Apolos, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbendo a favor de um contra outro. É verdade, é contra este ponto que o apóstolo Paulo aponta, e ele então indica: nós estamos sendo exemplo. Que os irmãos pensam destes ministros que fazem da palavra de Deus um nariz de cera? O que eles estão ensinando o povo é o exemplo. Amanhã nós temos um povo que é só nariz de cera, e não temos o exemplo. Mas se algum ministro for firme na palavra, ele está ensinando um povo com o seu exemplo. E isto traz muita confiança, muita edificação e muita bênção. E rejeitar a palavra de Deus é outra área da heresia. 2 Timóteo 6, 3, rejeitando estas doutrinas gloriosas da palavra de Deus. Isto aqui eu aceito, mas aquilo ali eu não aceito. 1 Timóteo 6, 3 e 4. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Dar a vossa atenção para um lado positivo em torno disto, mostrando aqui em Tito, capítulo 1, versículo 9, uma coisa maravilhosa. Porque se há algo que nos empolga, é o poder de Deus. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Eu vejo neste versículo em que consiste o poder de Deus. O poder de Deus consiste na sua palavra. Você pode analisar esta verdade desde a criação do mundo. Deus falou e tudo passou a existir. Isso não é poder? E então, onde esta palavra atua, aí está o poder de Deus em ação. Agora, este poder é através daqueles que retêm firme esta palavra. Temos que nos assegurar da palavra. Temos que nos agarrar a esta palavra. Eu me lembro de Spurgeon, quando fez uma definição de fé. Ele disse: fé é agarrar-se. Eu gostei dessa definição. Fé é agarrar-se e não largar. Eu me lembro que uma vez uma moça caiu na correnteza brava do Rio Paraná. Eu tive que ir atrás dela e saltei lá naquela correnteza com 2 salva-vidas e
joguei um salva-vidas para ela, que eu não ia pôr-lhe a mão, porque eu sabia que nós íamos morrer juntos, e gritei, agarre-se aí! E ela então disse que agarrou de tal maneira que agora ela pensou assim, quase esmaguei o salva-vidas. Mas ela disse, ali foi o primeiro pensamento que eu tive, eu descobri o que é fé. Digo, eu já tinha lido esse ponto referente a agarrar-se numa das mensagens de Spurgeon. E é agarrar-se à palavra, irmãos. Vocês são fanáticos? Não. Fanático é aquele que se põe a seguir uma coisa que não entende. Você entenda bem o que é a definição de fanatismo. Fanatismo é agarrar-se a uma causa que você não entende. Lá em Éfeso, no capítulo 19 de Atos, não vou citar o texto aqui, só estou citando essa ocorrência, o povo gritava, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. Dali a pouco muita gente gritava, e alguém chegasse ali, por que vocês estão gritando, hein? Não sei, todo mundo está gritando, eu também estou. Isto é fanatismo. Agora, o agarrar-se não é fanatismo, é convicção. Cuidado para não admitir um título falso à sua segurança. Ela é convicção, não fanatismo. O fanático não tem convicção, não tem segurança em nada. Agora, amados, um outro ponto que nós precisamos nos agarrar com muito carinho, doutrina é todo aquele ensino da palavra de Deus, todo aquele ensino da palavra de Deus que esteja em plena harmonia com a palavra e que confira seguramente com o sacrifício de Cristo, que se identifique claramente com o sacrifício de Cristo. Nós temos ali em Hebreus 9:26, a parte B de Hebreus 9:26, mostrando que o sacrifício de Cristo está lançado para um fim e não há outro processo para este fim e também não há outro meio de se chegar a este fim senão pelo sacrifício de Cristo. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Você notou aí que no sacrifício de Cristo está o pleno aniquilamento do pecado. Quanto remédio se tem tomado para evitar pecado? Quantas medidas se tem buscado para se fugir do pecado? Quanta espécie de reposição, de indenização, pagamento que o homem tem procurado fazer, a ver se com isto ele compense a sua vida de pecado. Passa uma noite de baile, não é? Depois vem para o culto, chora, contribui, dá um dízimo grosso, e assim mais outras coisas que se faz no sentido de religião para compensar. Meus amados, o único processo de se aniquilar o pecado é o sacrifício de Cristo. Amém? Graças a Deus. Este é um ponto vivo. Agora o outro está em 1 Pedro 2:24. Eu me lembro quando eu estava nessa época em lutas com o meu pecado, então eu adotei a doutrina da confissão, fiquei na confissão. Eu confessava para Deus perdoar. Claro que Deus perdoa todo pecado confessado. Mas depois que eu confessava e dizia, então o Senhor me perdoou, perdoei. Aí eu começava a chorar outra vez. Sabe, porque eu me lembrava o seguinte, agora depois de perdoado,
sabe o que vai acontecer? Eu vou continuar pecando. E eu ficava muito triste. Eu me lembrava assim de um Deus bondoso, misericordioso, tão amável, que me perdoou, não é? E agora eu sei que daqui a pouco eu estarei ofendendo de novo o seu coração. Mas vamos a esse texto. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E Que pelas bênção suas feridas maravilhosa. fomos sarados. Que bênção maravilhosa que ele veio ao nosso encontro também para solucionar esse problema. Não é a impecabilidade, mas se você morrer para o pecado, você não vai mais viver no pecado, você vai viver para a justiça, como está dizendo a Bíblia. Para que nós, mortos aos pecados, vivamos para, não é para o pecado, é para a justiça. Não é impecabilidade, mas é doutrina bíblica, de livramento. Para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. De sorte que, mortos para os pecados, estamos justificados. Oh, bendito sacrifício de Cristo! E tenho notado que todas as pessoas que se embaraçam com as doutrinas da Bíblia, estão embaraçadas unicamente com o sacrifício de Cristo. Porque se encontrarem a solução no sacrifício de Cristo, a Bíblia toda para eles vai ficar clara, claríssima. Não há nada mais a se explicar na Bíblia. É aquele moço que chegou para mim e disse: eu tenho um mundo de perguntas para fazer ao senhor. E então eu disse: você me deixa explicar uma coisa a você primeiro. Você está vendo aqui na Bíblia que Cristo morreu por você? Eu disse: estou, sim, senhor. E você está vendo aqui na Bíblia que você morreu com Cristo? Não tinha visto, estou vendo agora. Então vamos lá. Você agora aceita a sua morte com Cristo. Não é a morte de Cristo por você, não. É a sua morte com Cristo. Aí fomos adiante. E abrindo a palavra, ele chegou à seguinte conclusão: pastor, então eu morri com Cristo. Eu creio na palavra. Pois não. Então vamos agora às suas perguntas. Não, eu não tenho mais pergunta alguma. Claro, porque quem morre não tem mais pergunta. Defunto não pergunta. Ele saiu rindo e disse: mas que vitória maravilhosa é esta que eu encontrei, somente no fato de crer a minha morte com Cristo. Eu digo: é, simplesmente isto. Porque todo o problema que alguém tem com a doutrina da Bíblia está implicado na questão do sacrifício de Cristo. Todo o problema. Você pode deixar o problema, se é problema conjugal, se é problema nacional, se é problema federal, ou problema estadual, problema municipal, ou problema pessoal, não é? Problema familiar, vocês podem chegar lá com o sacrifício de Cristo e vão ver que é esse remédio que falta. Ninguém precisa de mais nada, senão de ter uma experiência segura, completa, com o sacrifício de Cristo. Agora nós entramos nesse assunto. Mas nós temos agora que destacar um ponto muito interessante da palavra de Deus. Você tem certeza de que Deus já lhe aceitou? O que é isso? Que Deus te aceitou. Não, eu aceitei a Ele. Não, mas você precisa saber se Ele aceitou você. Que hoje o malabarismo da pregação voltou-se para este lado. Aceita Jesus Cristo. Quem aceita, quem não aceita, quem aceita. E assim, se aceitou, está saldada a questão. Não está. Nós temos hoje que verificar se Deus te aceitou. Eu sei que há muita gente que vai ter um acerto com Deus no dia final, não é verdade? Olha, desde que eu te aceitei, eu estou enviando todo o meu trabalho, todas as minhas obras, todas as minhas justiças para cá, porque eu te aceitei, E o Senhor vai dizer: deve ter um baú que lhe pertence aí, não é? Vamos abrir o seu baú, lá em Isaías 64, verso 6. Vamos ver o que tem lá, que você mandou para cá, você me aceitou, mas eu ainda não lhe aceitei. Então Deus pega e manda abrir o baú. E o que está lá dentro?
Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Oh Deus, mas eu fiz isso com tanta sinceridade. Sinceridade não muda a maldade das suas obras. Eu fiz isso com tanto desvelo, com tanto sacrifício, com tanta dedicação, com tanta alegria. Isso tudo não muda nada. Você fez tudo isso fora do sacrifício de Cristo. E por isto, estas obras não valem nada. E agora vamos dar atenção para esta aceitação. Vamos para o holocausto regulamentado lá no livro de Levíticos, capítulo 1. Vamos ler primeiro o verso 3. Bem de preferência na versão da corrigida. Eu até já vou adiantando mais desse capítulo 1 de Levíticos 3 e 4. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Amém. Aí indica que você colocou a mão na cabeça do holocausto. E você vai ser aceito através daquele animal. O animal morre e Deus está aceitando. Não propriamente o animal, mas a razão por que ele morreu. E a pessoa por quem ele morreu. Deus está dizendo aqui que ele aceita a você, o ofertante. Em Levíticos ainda, capítulo 19, verso 5, nós temos, mais uma vez, esse termo, a aceitação, não das coisas que oferecemos, mas a aceitação nossa, pessoalmente. E quando sacrificardes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade o sacrificareis. Ao Senhor. Ao Senhor. E esta oferta, então, é por ele aceitar. Aceito, está certo. O sacrifício não podia sair da regulamentação do livro de Levítico, da lei determinada. E então, será ou não aceito. Agora, 22 de Levíticos, verso 27, que ainda nos fala desta aceitação. Quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Aceita. Agora precisa ver se o Senhor te tem aceito. Nós temos um problema muito interessante com relação a Jó. Jó, lá no capítulo 1, verso 1, ele se apresenta um homem justo, temente a Deus, sincero e evitando pecado. É o Jó. O Jó aceitou. Deus aceitou esta religião e procurou implantar isto nos seus filhos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Mas este Jó, no capítulo 27 de Jó, versículo 6, mostra que ele não tinha uma atitude aceitável para Deus. Deus jamais aceitaria este homem justo, sincero, temente a Deus e desviando-se do mal. Mas como Deus não aceitaria Jó? Pois é, aí está no verso 27:6 explicando porque Deus não aceitou Jó. À minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Que coisa terrível. O homem está agarrado à sua justiça própria. Se você está agarrado a isso,
Você vai viver como eu vivi por uns 15 anos, achando que Jó era um homem reto, justo, santo, perfeito, e que Deus não devia ter feito o que fez com ele. Só me faltava mesmo era condenar a Deus por fazer o que fez com Jó. Mas no dia que Deus, o Espírito Santo, me revelou Jó 27,6, eu disse: Deus, eu que vivia defendendo esse Jó até agora, vou te declarar de novo, eu acho que foi pouco que o Senhor fez com ele, sabe? Foi muito pouco. Porque se alguém pretende arrombar a porta do céu pelas suas justiças próprias, é capaz que quando conseguir arrombar essa porta, vai descobrir que estava entrando no inferno. Ainda está com a porta tão errada. E aqui então a palavra de Deus nos diz o seguinte, em Jó 42,6, este homem se endireitou na presença de Deus. Oh, meus irmãos, houve uma ocasião numa cidade no interior dos Estados Unidos, em que um pregador pregou um sermão na primeira mensagem, e esta mensagem trouxe um grande avivamento. Foi um slogan que tomou conta daquela região, esta expressão: conserta a tua vida com Deus, conserta a tua vida com Deus. Isto tomou conta de tal maneira que até certos retalhos de papéis jogados pelas ruas, você estava lendo ali: conserta a tua vida com Deus. E Jó, felizmente, consertou-se. 42,6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí então aparece Jó, capítulo 42, verso 9, onde Deus declara: agora eu aceito o Jó. Você não viu ainda esta chave, não é? É agora eu aceito o Jó. Até aqui ele me aceitou e viveu uma vida carregando o peso de uma religião que para mim nunca valeu nada. Mas agora que ele é um homem, confesso, arrependido, e que se chega a mim agora, eu o aceito. Está nessa aceitação, meus amados, a nossa segurança. Não no fato de o aceitarmos. 42,9. Então foram Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofar o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Amém. Aceitou Jó. Nós temos uma versão dizendo que aceitou Jó. Não foi a oração não, foi Jó. A oração ele fez muita, nunca foi aceita. Mas aqui agora o homem está colocado através do sacrifício de Cristo. Eu queria levantar uma questão voltando para Jó 27,6. Este Jó dizendo: a minha justiça me apegarei, não alargarei, a minha consciência não acusa por isto. Eu pergunto, o sacrifício de Cristo está na experiência de Jó a essa altura? Faz favor de verificar. O sacrifício de Cristo está completamente alijado da experiência de Jó. Mas quando ele disse: eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza, ele se integrou no sacrifício de Cristo. E então aí vem a aceitação. Agora eu aceito. O que você precisa verificar não é que você aceitou esta denominação, esta igreja, este Cristo, esta Bíblia ou estas coisas. Você precisa verificar se você é aceito do Senhor. E se não é aceito, conserta. Conserta, porque você vai dar com os seus coçados no inferno por falta desta aceitação. Agora, nós temos aqui em Oséias 8,13. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. O Senhor não os aceita. O Senhor não os aceitou, não obstante os sacrifícios oferecidos e os aparatos religiosos que apresentaram. Eles vieram com a religiosidade, com os aparatos da religiosidade, com as bombas da religiosidade, com os espetáculos religiosos, mas o Senhor disse: eu não os aceitei. Com as melodias,
com os cânticos estrepitosos ou melosos, mas o Senhor está dizendo: eu não aceitei. Se vocês não entrarem pela porta, jamais serão aceitos. Agora alguém dirá: não tem importância que o Senhor não aceite, vamos continuar fazendo assim mesmo. Estes são os teimosos, jamais removerão a rocha. E agora nós temos aqui, em Atos 10, 35, foi a palavra de entrada do sermão de Pedro, lá na casa de Cornélio. E ele já foi mostrando aqui: meus irmãos, aqui não é uma questão de aceitar o que eu vim pregar, nem de aceitar a religião que nós estamos seguindo, nem de aceitar a Bíblia que nós estamos lendo, mas é de vocês serem aceitos por Deus. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. É isto. Agora, o aceitável é aquele que é feito justo. E então agora nós vamos começar verificando uma nova pergunta: como eu posso ser aceito por Deus? No capítulo 12 de João, verso 32, toda esta congregação vai recitar comigo: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele nos atraiu para si. É bom lembrar que Jesus é o Cordeiro de Deus. E lá naquela cruz pregado, ele é o Cordeiro de Deus, reunindo em si todos os tipos de sacrifícios do Velho Testamento. Todos. Ali ele é sacrifício pelo pecado, ali ele é sacrifício pelo indivíduo, e ali ele é o holocausto. A palavra holocausto é o sacrifício da consagração. Cristo é esse tipo de sacrifício ali naquela cruz. E em Romanos 7,4, é bom você voltar para esse texto já bem conhecido, mas mal meditado. Então vale a pena voltar para ele muito e medi-lo de novo, que a palavra meditar significa medir outra vez. Mas eu já sei que são 3 metros, meça outra vez. Mas eu não estou dizendo, são 3 metros, meça outra vez. A palavra meditar é voltar a medir aquela mesma medida até descobrir novidade nela. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Aqui está a palavra de Deus apontando que nós fomos mortos no corpo de Cristo. A sua Bíblia diz isto? A minha Bíblia diz isto. Fomos mortos no corpo de Cristo. Quando Cristo nos atraiu para si, ele nos atraiu para o seu corpo. Para o seu corpo. Porque o corpo de Cristo morreu lá naquela cruz. Fomos atraídos para o seu corpo lá naquela cruz. Agora vamos tomar a atenção para a oferta deste corpo de Cristo no sacrifício do altar. Nós temos aqui, no capítulo 7 de Hebreus, uma revelação maravilhosa, no versículo 26, mostrando que espécie de sacrifício era esse. Que qualidade. Será que o Pai vai aceitar? O Senhor já havia regulamentado lá no Velho Testamento: não me traga cabrito aqui com a perna quebrada, não me traga aqui boi sem uma orelha, não me traga aqui nada com defeito, porque eu não recebo isto por sacrifício. E agora seria Jesus com algum defeito? Vamos lá. Que não tem necessidade,
Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus. E o versículo 28, pastor. Também. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Ele é o holocausto perfeito, ou qualquer outro tipo de sacrifício perfeito. Eu quero levantar uma pergunta. Será que Deus, o nosso Pai, aceitou o sacrifício de Cristo? Temos certeza disto? Até gente que não crê na Bíblia aqui tem certeza, né? Bem, eu acho que sim, não é? Que Deus realmente aceitou o sacrifício do seu Filho. Ainda mais lá em Mateus 3,17, não é? Onde o Senhor, o Pai, disse: tudo que esse meu filho fizer aí me agrada. Eu estou contente com ele. Eu estou satisfeito com ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, a oferta de Jesus, lá naquela cruz, ao Pai, foi perfeitamente aceita. Sem nenhuma restrição, sem demora. Foi prontamente aceita. Porque o que Jesus estava oferecendo ali era um ser imaculado, inocente, separado de todo o pecado, santo, perfeito, como disse finalmente o verso 28 lá de Hebreus 7. Perfeito, sem mácula, sem nenhum defeito. E o Pai então aceitou o seu filho. Notou? Aceitou o seu filho. Mas voltando um pouquinho, quando Cristo nos atraiu, Ele nos atraiu para o seu corpo, não foi assim? Ficamos nele. E agora levanto esta pergunta: quando o Pai aceitou o sacrifício de Cristo, quando o Pai aceitou a oferta do corpo de Jesus Cristo, lá naquela cruz, onde você estava? Nele? Alguns duvidam. Eu ainda não aceitei a minha morte com Cristo. Eu ainda não aceitei que Cristo me atraiu. Eu estou seguindo a Cristo. Se Ele quiser assim. Mas Ele não quer assim. Ele quer primeiro te colocar em condições aceitáveis a Ele. Porque você encontra pregador que barateia a coisa aqui de tal maneira, dizendo: você pode vir com pecado e tudo que Ele te aceita. Mas isto é mentira. Ele só pôde nos aceitar em Cristo, porque ali Ele nos fez morrer para o pecado. E quando Ele nos fez morrer para o pecado, então Ele nos aceitou. Volto outra vez a citar que milhões e milhões de sacrifícios foram oferecidos no altar de Deus durante todo o Velho Testamento. Porém, nenhum desses animais foi oferecido vivo. Todos eles, para serem oferecidos, tinham que passar pelo ato da morte. Toda a regulamentação que está lá está este termo: porá a mão sobre o animal, a cabeça do animal, e o degolará. Porque se não morrer, não me serve. Se você não morreu em Cristo, é um rejeitado. Digo pela autoridade da palavra de Deus. Ele nunca aceitou um ser vivo que não tenha passado pela morte, e agora especialmente a do seu filho. Lá no capítulo 3 de 1 João, versículo 8, temos um versículo que vocês todos já sabem de cor. Vamos falar juntos? Quem comete pecado é do diabo. Vamos repetir? Quem comete pecado é do diabo. Eu sei que alguém vai dizer: não, eu cometo pecado, mas eu sou de Deus. Mas a Bíblia não aceita isto. E se você quiser uma evidência de que Deus ainda não te aceitou, olha para o seu pecado.
Deus não pode me aceitar assim. E você precisa ter uma consciência justa. Não é justo que Deus me aceite com pecado. Foi isto que eu disse a Deus: é melhor que o Senhor me mande para o inferno. Eu concordo. Do que constranger o Senhor a me aceitar com o meu pecado. O Senhor é Deus Santo. E não pode se envolver neste monturo. Mas Ele nos atraiu, Ele nos fez morrer. E vamos voltar para o texto de Romanos 7,4, onde diz o seguinte: assim, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. Por que doutro? Porque antes a gente era do diabo. E agora a gente morreu em Cristo, agora é doutro. É daquele que ressuscitou dentre os mortos, que não é o diabo, mas é o Senhor. Agora, no corpo de Cristo, em Hebreus capítulo 10, verso 10, eu quero a versão atualizada aí, Hebreus 10, 10, porque fala-nos da palavra oferta em lugar da palavra oblação, que não está errada, mas o brasileiro não entende bem a palavra oblação. Oferta é mais clara. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Amém. A palavra santificados aqui equivale a ser separado para o uso do Senhor. Toda vez que você separa alguma coisa para você, é sinal que você aceita esta coisa. Você não separa para si nenhuma coisa que você rejeita. Primeiro você elege esta coisa, depois você a aceita. E então o aceito por Deus aqui é santo. É esta palavra comum que tantas vezes se fala aí na classe da escola dominical. O que é santo? Sabemos o que significa santo? Todo mundo é separado, é separado, é separado. Realmente é. Mas agora aqui separado, através do corpo de Jesus Cristo e oferecido no altar da cruz do Calvário, por meio do corpo de Jesus Cristo. Agora vos pergunto mais uma vez: Deus aceitou a oferta do corpo de Jesus? Sim ou não? Sim. Onde você estava? Aleluia! Ele me aceitou. Dou glórias a Deus com todo o meu coração, porque eu não tinha muita convicção de que Deus tinha me aceito. Mas quando eu olhei para este fato de que o Senhor aceitou o sacrifício de teu filho, aceitei. Aceitou o sacrifício do seu corpo, aceitei. Então me aceitou. Porque eu aceitei a minha inclusão naquele corpo. E agora não estou com vergonha de fazer aquela oração do Salmo 86:2, dizendo: livra-me, Senhor, porque eu sou teu santo. Sou teu santo. Sou. Não me incha. Mas me faz pensar nesta coisa gloriosa, o fato de que ele, aceitando o seu filho naquela cruz, estava envolvido. E agora então estamos nele para sempre. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus. Salva o teu servo que em ti confia. Esta santidade é baseada na convicção. Desde que ele nos aceitou no corpo de Cristo, onde fomos incluídos, nos tornamos dele. Portanto, somos santos, separados para ele. Esta santidade é graça. Não vem das nossas obras, não nos oferecemos, mas ele nos aceitou em Cristo e nos fez dele por esta aceitação. Somos santos pelo corpo de Cristo. O corpo de Cristo, no qual estamos, foi aceito pelo Pai, e com isto fomos aceitos em seu corpo. Isto é ser santo pela graça plena de Deus. Nada fizemos. Agora, cuidando outra vez de ficarmos na corrigida, vamos ler o texto de Efésios 1:6.
para louvor e glória da sua graça, no qual nos fez agradáveis a si no amado. Graças a Deus. Ele nos fez agradáveis a si em Cristo. O seu Filho amado é amado, foi aceito, mas nele estávamos e nele estamos nesta oferta. Então agora, meus amados, nós vamos chegar a uma conclusão muito gostosa, que está lá em Romanos 14, verso 7, especialmente no 8, onde diz ali uma coisa, para mim enche meu coração toda vez que eu penso, o Senhor me aceitou nesta oferta, e agora, Senhor, eu sou teu para sempre, eu sou teu sempre, em toda circunstância. 7 a 10. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas... É o verso 9. Foi para isto que Cristo morreu e ressuscitou, para ser nosso Senhor. A palavra Senhor é dono. O Senhor me fez morrer, me fez ressuscitar para te pertencer. Eu sou teu santo e tu és meu Senhor. Um velho pastor, ele era poliglota e ele havia pastoreado várias igrejas em vários países e pastoreou várias igrejas grandes. E uma certa ocasião Deus o chamou para ir exercer um ministério entre os índios. E ele foi para lá, para aquele campo inóspito, terrível. E houve um dia que ele precisava ir sozinho para a cidade fazer compras e ver as correspondências. Então ele tinha que montar num boi, viajar 70 quilômetros por dentro da mata, depois então de lá deixar o boi lá num pasto e viajar de trem até a cidade, onde ele poderia fazer as compras e cuidar das relações da missão com o mundo civilizado. E ele naquela manhã, quando partiu, montado naquele boi, ele começou a ser tentado. E a tentação era esta: puxa, você fala tantas línguas, você tem sido pastor daquela grande igreja lá na Letônia, você foi pastor lá naquela igreja na Rússia, você tem sido pastor maravilhoso aqui no Brasil, em vários lugares. Imagine só aquela sua igreja que você serviu lá na Varpa, não é? Aquele templo enorme, dava 4 deste aqui. As multidões abarrotavam esse templo. E você agora aqui, enfiado nesta mata, neste lugar triste, solitário, com este boi, você não acha que você está sendo desperdiçado? Você não acha que está fora do seu lugar, que está fora da sua órbita? E que o certo seria que você estivesse nessas oportunidades tão gloriosas, das quais você já tem passado? E agora, este amado irmão parou o seu boi, mais ou menos pelo meio do dia, e deixou o boi pastando, enquanto assentou-se sobre um toco para merendar. Enquanto comia, raciocinava o desperdício de sua vida ali colocada naquele lugar deserto. Mas, a certa altura, como ele era um contemplador também da natureza, verificou embaixo do toco uma florzinha. E ele olhou para aquela florzinha, não dava mais do que uns 3 centímetros de tamanho, o pé, e
e aquela florzinha lhe chamara a atenção por ser muito linda. Ela era de diversas cores. Ali naquele lugar escuro, ele tirou os óculos para enxergar melhor, ajoelhou-se e foi para perto daquela florzinha encantadora que lhe chamava a atenção, parecia até movimentar-se com um sorriso, com uma alegria contagiante. E ele disse que começou a conversar com aquela florzinha, dizendo: o que você está fazendo aqui? Você com essa beleza deveria estar ornando uma mansão, um palácio real, um lugar público, um lugar onde seria admirada. E conta o amado irmão que naquele momento parece que a florzinha sorria diretamente para ele e lhe disse: eu sou do Senhor, eu vivo para o Senhor aqui neste lugar. Este irmão deitou-se no chão e se pôs a chorar com todas as veras da sua alma, dizendo: Senhor, como eu estou errado. A coisa mais importante é ser teu santo, onde quer que queiras, onde tu me queira colocar. Que bênção, Senhor, eu acabo de receber na minha vida. Eu serei o que tu quiseres, onde tu quiseres. O meu lugar feliz não é onde eu desejo, mas é onde a tua vontade determina. Oh Deus, eu quero ser santo pela tua vontade. Eu não quero ser santo pela cobiça, pelos anseios da minha própria alma, do meu coração. Eu quero ser um santo feito por ti e quero ser santo onde tu me quiseres. E aquele amado irmão terminou os seus dias ali naquele campo de trabalho, foi até os 83 anos e morreu ali naquela missão. E lá está sepultado, e tenho certeza que ele terá na sua história aquela glória maravilhosa do fato de que ele deu a sua vida conforme a vontade de Deus, conforme ao chamado de Deus, no lugar onde Deus o quis. Oh, meus amados, somos santos. Sim, santos por pertencermos ao Senhor, santos por cumprirmos somente a sua vontade, uma vez que Ele nos santificou a esta vontade. E agora, santos, finalmente, porque Ele nos aceitou. Oh, glória a Deus! Que bênção, que sorte, que bendita sorte, quando o Senhor nos aceitou no corpo de Cristo e assim nos santificou para Ele, e para Ele vivemos. Que Deus nos abençoe para que tenhamos a consciência de que Ele nos aceitou, somos seus santos, para o que Ele quiser, e para onde Ele quiser, e como Ele quiser. Que Deus abençoe o seu coração. Amém.